Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Eu quero ler apenas 2 versículos deste capítulo. Quero adiantar o seguinte: no capítulo 53, o senhor Denir já citou isso aqui de cor várias vezes para nós, falando sobre o Senhor Jesus, a vinda dele, o trabalho dele. Agora, no 54, nós temos esse título, O Futuro Glorioso de Sião. Pensemos em Sião como o povo de Deus, como a noiva do Senhor Jesus Cristo, para nós entendermos o assunto desta noite. Então ele vai citando aqui, vai mostrando a figura de uma mulher. Mas pensemos na pessoa da noiva de Cristo. No livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, ali é apresentada como a noiva, ou a esposa do Senhor Jesus Cristo. Estou frisando para nós entendermos estes versículos. Eu passo a ler o versículo 5 e o versículo 17. Isaías 54, 5, diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Oremos. Pai, eu quero te agradecer, porque estamos diante do teu livro, da tua palavra escrita. Eu te peço, Senhor, que haja a operação do Espírito Santo, autor deste livro, na nossa mente e no nosso coração. E que possamos, ó Deus, antes mesmo de entender, que possamos atender a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema da meditação desta noite é herança dos servos do Senhor. Herança dos servos do Senhor. Meus irmãos, há algumas coisas aqui interessantes, mas eu preciso iniciar com o assunto que diz respeito à maior bênção de uma pessoa, de um ser humano. Eu quero que gravem isto. A maior bênção é a de ser um redimido. Voltemos para o versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Pensem nisto. O Santo de Israel, santo com S maiúsculo, é o teu Redentor, com R maiúsculo. É por isso que eu estou colocando como o primeiro ponto da nossa meditação. A maior bênção para uma pessoa é a de ser um redimido do Senhor,
ou uma redimida do Senhor. Esse termo não é muito comum. Ser redimido. Redimido quer dizer resgatado, readquirido. E quem redime é o remidor ou o redentor. Então é por isso que fala de redentor. Quando eu digo que eu tenho um redentor, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que foi redimida. Isto é de fundamental importância para nós. Aqueles que quiserem abrir, abram na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro. Eu preciso rever isto com os irmãos. Se quiserem só ouvir, ouçam. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler os versículos 18 e 19. 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, olhem bem, o resgatador aí, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro, que passou pela experiência de resgate, de remissão, ele agora, inspirado pelo Espírito, ele está dizendo que este resgate não é mediante o poder do ouro, nem o poder da prata, é somente pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E outro versículo que eu quero que vejam comigo, mais 2 versículos, Salmo 49. Salmo 49. Observem bem, eu vou ler no Salmo 49, os versículos 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Não é impressionante isto, meus prezados? Ninguém pode remir uma pessoa. Não pode, porque a redenção da alma é caríssima. É caríssima. Se a redenção não fosse tão cara, se a redenção fosse possível por outros recursos, o Filho de Deus não teria vindo. Deus não teria se encarnado para morrer na cruz do Calvário. Gravem isto, a redenção da alma é caríssima, caríssima. Quanto é que você vale para Deus? Quanto eu valho para Deus? Não se esqueçam, eu tenho o valor do Filho de Deus. Você tem o valor do Filho de Deus. Não precisamos discutir a respeito. Porque se só Ele, com a sua vida, poderia efetuar a redenção, o resgate, então os valores se equiparam. O valor de uma alma humana com o valor do Senhor Jesus Cristo. Notaram, meus irmãos? Nós precisamos crer nisto e reconhecer o nosso valor. Podemos não ter hoje fala-se muito que o ser humano não tem valor. A pessoa mata o seu próximo aí por qualquer coisa. Não é assim?
mas isso neste plano humano. Porque para Deus, a alma é caríssima, caríssima. E meus prezados irmãos, o Jó, já ouvimos várias vezes isto, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E lá, no capítulo 19, onde está este versículo, está Redentor com R maiúsculo, referindo-se a Jesus Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Jeremias, ele disse: o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu gostaria que os irmãos levassem consigo isto. Quando o texto nos diz: o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é o teu Redentor. O Santo de Israel é o meu Redentor. Mas passemos para a segunda verdade desta meditação. A primeira é esta: a maior bênção é a de ser um redimido pelo Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade, o privilégio de ser um servo do Senhor Deus, ou uma serva do Senhor Deus. Veja no versículo 17. Estamos vendo Isaías 54. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Prezados irmãos, pensem comigo nesta passagem aqui. Quando ele diz: esta é a herança dos servos do Senhor. A primeira coisa é a redenção, é a remissão. A segunda coisa, o privilégio de ser um servo ou uma serva do Senhor, é algo sobrenatural. Servo do Senhor. Eu fiquei pensando nisto aqui durante algum tempo, e cheguei mesmo a ler um capítulo na Bíblia. Não vão abrir agora, porque senão vão perder a sequência desta palavra. É lá em Levítico, memorizem aí ou escrevam. No livro de Levítico, no capítulo 19, nós temos 15 vezes, só neste capítulo, nós temos 15 vezes o Senhor dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Se Ele é Senhor, eu sou servo. Nós estamos vendo sobre servos. Este privilégio sobrenatural de ser um servo, uma serva do Senhor Deus. Jesus disse isto várias vezes. Pouquinho antes dele subir, ele disse: sereis minhas testemunhas, mostrando de maneira implícita que, como servos, nós somos testemunhas dele. Servos do Senhor. Ele nos chamou para sermos servos, para servirmos a Ele. A bendita Virgem Maria, quando recebeu a visita do anjo, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Irmãos, podemos falar assim, com alegria, com prazer, sobre vários trabalhos que nós realizamos, seja na nossa vida profissional, no nosso emprego, na nossa carreira, no nosso lar, dentro da nossa casa, e a gente fala com um sentimento de honra, mas nada se compara a este serviço do Senhor.
a sermos servos do Senhor. Quando Isaías foi chamado, ele disse a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, eu quero ter a honra de ser enviado por ti. Era mais ou menos isso. Eu quero ter esta honra para mim, de falar do Senhor. Meus prezados irmãos e amigos, eu não sei se a minha afirmação é correta, mas eu penso que o primeiro a saber que nós somos servos do Senhor é o maligno, é o diabo. Ele toma conhecimento desta honra que ele nos deu. Somos servos do Senhor. No tempo do apóstolo Paulo, conforme registro em Atos dos Apóstolos, lá na cidade de Filipos, os irmãos estão lembrados de algumas coisas que aconteceram lá em Filipos. Lá tinha uma moça adivinhadora, possessa de demônios. Ela dava muito lucro para o seu senhor. E meus irmãos, aquela moça possessa, dominada por demônios, ela disse sobre Paulo e os demais servos do Senhor, ela disse: estes homens, entendam que não era ela, Satanás com seus demônios estavam usando os lábios daquela moça. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olhem bem, os demônios dizendo, eles não podem negar. Eles sabem quem são os filhos de Deus, as filhas de Deus, servos do Deus Altíssimo. Josué chamou o povo, conclamou o povo e disse: escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei a quem sirvais. E agora a pergunta é para nós: a quem estamos servindo, a quem queremos servir e como estamos servindo? Mas a grande realidade é que ser servo, ser serva do Deus Altíssimo é o mais alto privilégio que uma pessoa pode receber. Servos do Deus Altíssimo, servos do Senhor, conforme a linguagem de Isaías. Que servos temos sido? Que qualidade? Qual o tempo que temos dedicado? Onde é que nós temos nos colocado como servos? E o que temos feito para Ele? Mas há uma terceira e última verdade que deu motivo para o título desta meditação. Qual é o título? Herança dos servos de Deus. Foi isso que eu disse no início. Herança dos servos de Deus. Nós falamos sobre ser redimido. Agora falamos sobre ser servos. Agora voltemos de novo para o verso 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu fiquei pensando nisto aqui, herança. Herança é o que se herda. Eu creio que muitos aqui já tiveram alguma experiência neste sentido. Esta é a herança. Agora, prezados irmãos e amigos, quando ele fala da herança, ele disse que toda arma forjada contra os servos não prosperará. Toda língua que ousar contra o servo em juízo
será condenada. Aí ele disse, esta é a herança. Esta é a herança. Vamos entender isto. Ele colocou duas coisas aqui como herança. Herança que um redimido recebe. Herança que um redimido que reconhece que é servo. Não basta ser redimido. Ele precisa ser redimido e colocar-se como servo do Senhor, para ter esta herança que aqui nos é apresentada. Prezados irmãos, ele disse aqui duas coisas, pelo menos neste versículo, onde ele fala, esta é a herança dos servos do Senhor Deus. A primeira coisa é a proteção. Proteção que os servos recebem, elas são apresentadas aqui como herança. Toda a proteção que nós recebemos é herança. Herdamos isto. Ele nos transferiu isto. Ele fala a respeito de o inimigo forjar arma, o inimigo preparar a língua contra os servos do Senhor. Mas ele falou a respeito da proteção. Da proteção. Meus prezados irmãos, Jó disse a Deus, o teu cuidado a mim me guardou. Olha a herança, é proteção. Não pensem os irmãos e amigos que aquele que é servo do Senhor, aquela que é serva do Senhor, não está sob a proteção do Senhor. Uma das coisas que eu vejo com muita clareza, mesmo num mundo turbulento, numa época tão difícil como a nossa, eu vejo com muita clareza a proteção que o Senhor dá aos seus servos. Porque, meus prezados, não existe ninguém mais furioso nos nossos dias do que o diabo com seus demônios. Ontem ainda comentava isto. Estamos nos aproximando do fim. E o diabo, conhecedor das coisas registradas que ele enfrentará, ele está agitadíssimo. Agitadíssimo. E eu ouso dizer que ele está agitadíssimo lá em Brasília, com deputados e senadores. Ele está agitadíssimo com os líderes das nações, e muito particularmente do Brasil. Ele está agitadíssimo. Toda esta confusão, esta revolução, eu estou vendo claramente o inconformismo do maligno para conseguir alguma coisa. E Deus que empenhou a sua palavra, temos a herança da proteção. Temos a herança dos cuidados do Senhor. Temos a herança das provisões do Senhor. Eu estou vendo isto a cada dia na Bíblia. Aos seus anjos, diz o salmista, dará ordens a teu respeito. Saibam os irmãos que são servos do Senhor, que Deus está continuamente dando ordens aos seus anjos, a nosso respeito. Os anjos do Senhor estão numa atividade constante, noite e dia, para que sejamos protegidos, cuidados, amparados pelo Senhor. É isso que eu estou vendo na palavra. O Senhor protege, o Senhor preserva a vida, o Senhor não entrega os seus servos à vontade do inimigo, Ele não entrega. Obra do Senhor nosso Deus. Quando nós lemos lá, o salmista dizendo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim.
Isto acontecia naquela época, isto acontece hoje. É realidade presente, meus prezados irmãos. Quais são as palavras dos salmos que mais estão presentes na nossa vida e no nosso coração? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Estas palavras estão sempre presentes. Mas além da proteção, Ele nos dá autoridade. Autoridade. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Olha a autoridade da qual somos revestidos, os servos do Senhor Deus. O Senhor Jesus Cristo, tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deu-lhes autoridade. O Senhor Jesus Cristo disse que eles precisariam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Revestimento de poder. Nós temos o profeta Miqueias dizendo assim: estou cheio do poder do Espírito Santo do Senhor, cheio do poder. Isso aqui, na minha opinião, é mal interpretado, porque muita gente pensa nesse poder exclusivamente no sentido de ordenar ao maligno, de dar ordens ao maligno. Eu digo aos irmãos que eu creio nisto também. Mas quando eu vejo esta autoridade, que é sinônimo de poder, que os servos do Senhor, redimidos do Senhor, receberam, é poder para enfrentar crises, é poder para enfrentar situações difíceis, é poder para enfrentar dores físicas, é poder para passar por humilhação, é poder para resistir ao maligno e não cair em tentação. Eu penso mais nesse poder nestas áreas. Ele nos revestiu desta autoridade. Prezados irmãos, herança dos servos do Senhor. Será que nós todos podemos dizer que somos redimidos? Ele nos redimiu. Isto é verdade? Somos do céu. Será que já temos consciência plena de que somos servos do Senhor? Temos o privilégio de servi-lo. Servi-lo com a nossa voz, servi-lo com o nosso trabalho, servi-lo com a nossa capacidade intelectual, servi-lo com o nosso dinheiro. Será que nós podemos dizer que somos servos dele prazerosamente? E prezados, se isto for verdade na nossa vida, então nós temos esta herança. Temos esta herança do Senhor. A herança da proteção e a herança do poder, da autoridade.